Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E pessoal, vamos continuar com a nossa história do José, pessoal? Quem veio para continuar com a saga aí do José, né? Vamos lá, pessoal, nós estamos em Gênesis, onde pastor Mike começou há 4 domingos atrás. Eu comecei em Gênesis capítulo 37, nós fomos para Gênesis capítulo 39, depois 40, e hoje um pedaço, o 41 também já estudou, mas a gente está lá no finalzinho do 41, lá onde diz assim, quando José se torna o Zafenate Paneia. Eu parei aqui, ó, no 46, Gênesis 41, versículo 46, foi onde eu parei, está aqui, ó. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Foi aqui que o pastor Michael parou, onde ele se torna então governador. Só que o grande mistério do José, ele é desvendado porque, claro que a gente sabe que Deus concretizou os sonhos dele, aquele negócio tudo, a gente sabe disso. Mas um dos grandes segredos do José está logo quando nascem os filhos, que tudo começa a funcionar na vida do José depois desse episódio aqui. Mas lá no versículo 50, eu não podia deixar de pregar, pessoal. Eu ia já para o Gênesis 42, só que eu li isso aqui e disse, eu não posso deixar de pregar, onde diz assim, ó, 50, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu ao Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Pessoal, todos nós precisamos gerar dentro da gente esses 2 filhos. Esses 2 filhos aqui, eles são elementares para que nós tenhamos uma vida abençoada, bem sucedida, de sucesso. E eu queria que você hoje prestasse atenção e entendesse esses 2 filhos aqui de José, porque de repente você já sabe, pastor, é Manassés e Efraim, mas não é bem assim. A gente tem que entender o que significa de fato, de verdade, o Manassés, e o que significa, claro, também o Efraim, porque esses 2 filhos, eles têm que ser exatamente nessa sequência. Não pode ser o Efraim primeiro e depois o Manassés, é na sequência que eu vou passar para você, Manassés e Efraim. Não pode ser a sequência diferente, na nossa vida também. Então diz assim agora no versículo 51, e chamou o nome do primogênito Manassés. Aí fala o significado dele, que eu vou estudar, que ele disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Isso aqui é muita coisa, irmão. Eu estava colocando que Manassés significa Deus me fez esquecer, ou Deus apagou. Você sabe que tem muitas coisas na minha vida e na sua vida que você não vai conseguir, e eu também não vou conseguir esquecer. Só quem pode fazer a gente esquecer de certas coisas, só Deus. Você tem que falar, Deus, o Senhor vai ter que o Senhor vai ter que apagar isso na minha vida. O Senhor vai ter que tirar isso da minha vida. Porque eu fui muito marcado. Você vê que ele fala 2 coisas aqui que ele consegue, Deus faz ele esquecer ou apagar. Ele faz, primeiro, trabalho. Esse trabalho aqui é sofrimento. Geralmente são coisas que ficam marcadas para sempre na nossa vida. Sofrimentos, feridas abertas, passados mal resolvidos. Mas não era só isso, pessoal, não era somente o sofrimento ou o trabalho que ele passou, e eu já venho pregando para você alguns domingos o que ele passou, mas o sofrimento que ele passou não foi de qualquer maneira, porque ele fala assim, ó, de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Agora você pensa, a família, eu coloquei aqui, ó, família é alicerce, ela é confiança, ela é amor. Quem concorda que família é isso? Família é isso aqui, alicerce, confiança e amor. Agora você imagina quando isso é quebrado, porque de dos irmãos de José, da família que ele mais esperava, veio o maior sofrimento da vida dele, veio dali, pessoal. Você imagina a marca que fica, imagina a ferida que fica aberta. Eu não sei se você já foi algum dia traído por um irmão, pode ser que sim. Não sei se um dia você já foi machucado por um pai, por uma mãe, ou quem sabe um dia o filho que você criou te fez uma maldade. Não é brincadeira não, irmão. Agora o José não foi uma coisa assim, sabe, superficial, amena, pequenininha. Não,
Eles rasgaram a roupa dele, jogaram num poço, queriam matar, pois venderam ele. O negócio não é brinquedo não, como diz por aí. Então ele sofreu tudo isso, e o sofrimento, né, são traumas que são gerados. Sabe o que é um trauma, né? Trauma é quando você bate a perna num lugar, bate o braço, bate alguma coisa e fica uma marca. E foi isso que foi gerado no José. Só que o José, aí ele diz, Manassés, primeiro filho, ele já homenageou. O primeiro filho dele já homenageia. Como é que é o nome do primeiro filho? Deus me fez esquecer. Eu consegui superar, eu consegui amadurecer esse negócio, eu consegui vencer isso. E aí você vai ver agora onde que ele consegue vencer isso. Gênesis capítulo 45. E agora começa praticamente a mensagem. Gênesis 45, a partir do versículo 1. Se prepare que agora você vai gostar. Amém? Então o que significa Manassés? Conseguir vencer um trauma. Manassés significa conseguir superar um sofrimento. Eu consegui deixar para trás coisas que me machucaram. Aquela ferida, ela foi cicatrizada. É isso que significa Manassés. Eu consegui dar um ponto e cicatrizar aquilo que abriram em mim. Eu consegui aquele trauma. Hoje para mim é só uma marca, mas não sinto mais nada. Eu consegui vencer aquilo. Então um dos grandes segredos do José é isso. E agora em Gênesis 45, diz assim o versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. Ninguém ficou com ele, e quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Aqui José está se dando a conhecer aos irmãos. E levantou a sua voz, olha só, e chorou de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu. O José, irmão, ele berrava. O José, ele gritava, irmão. Quando ele se deu a conhecer os irmãos, ele gritava, ele berrava. Mas ele berrava, você vê, é muita emoção envolvida. Você vai notar agora que o José, ele vai extravasar. Só que você tem que entender que o José agora, ele não é o José, o escravo. Ele não é mais o menino. Agora depois daqueles 7 anos que se passaram, você vê, o José, ele está com 37 anos já agora. Depois desses 7 anos que se passaram, tudo que se passou, ele está agora por cima da carne seca. Ele é o bambambam. Você imagina, o cara está 7 anos governando o Egito, e o negócio está tudo na mão dele. Tudo na mão dele. E ele está lá crescido e tal. E aí ele começa a extravasar, irmão. Ele extravasa, ele chora tão alto, que diz que todo o palácio de Faraó ouviu, não foi isso? O palácio ali, ó, toda a casa de Faraó ouviu, ele gritava. Os egípcios que ele mandou sair daquela sala, que ele mandou sair, o pessoal disse: o que ele está fazendo lá? Que ele está gritando, está berrando, e chorava. E olha só o que diz o versículo 3: e disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder. Os irmãos dele trancaram. Os irmãos, quando eles viram que era José, eu acho que ele deve ter tirado aquele adereço, né, que eles usavam. Os egípcios se pintavam muito, eles usavam muitas adereços na cabeça, coisa de ouro, coisa de prata, eles usavam. Ele deve ter tirado aquele adereço e deve ter se mostrado para eles, de repente passado a mão na maquiagem, não sei. E eles olharam, eles não conseguiram falar nada. Porque os irmãos de José, eles não era só o José que estava se mostrando diante dos irmãos, mas os irmãos estavam agora reconhecendo que os sonhos de José estavam se realizando. Não sei se você está notando isso. Não é só o José que está aparecendo. Agora está caindo a ficha neles, que aquilo que o José sonhou e eles tentaram matar, não deu certo. E eles estão ali, eles pararam, eles trancaram, eles ficaram trancados. E diz assim, 3: e disse José aos seus irmãos: eu sou José, e ainda meu pai vive. Os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Então deve ter lembrado do passado. Aqui eles lembraram do passado. Aqui deve ter passado um filme na cabeça dos irmãos de José. E disse José: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: escuta essa: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Não, pastor, então não é Manassés. Pastor, como é que ele vai dar o nome de Manassés? Deus me fez esquecer, se ele fala isso agora. Eu sou José, aquele o qual vocês venderam para o Egito. Pastor, ele não esqueceu. Mas esse esquecimento que está na Bíblia Sagrada, eu sempre digo que não é uma amnésia. Você não vai ter amnésia do que te fizeram.
você não vai ter amnésia das maldades que te fizeram, do trabalho que foi feito que você passou. Não, o que você vai ter é um sentimento não contrário àquelas pessoas. Você não tem mais um sentimento de atacar, você superou aquilo. Você vê que ele está chorando, ele pede do pai dele, e ele diz: vem, podem chegar, sou eu, José, aqueles que vocês venderam. Porque o último episódio que eu tive com vocês, o José explicando, né? O último episódio que eu tive com vocês, que vocês me reconheciam e eu reconhecia vocês, foi esse. O último episódio que eu me lembro de vocês foi vocês me jogando num buraco, rasgando a minha roupa e depois me vendendo. Então eu sou aquele rapaz. Lembra que vocês fizeram isso? Foi a última coisa. Pastor, então José está lembrando. Lembra, mas não sente mais nada. Você vê que ele está emocionado, ele está chorando, ele deve estar todo borrado, sabe, a maquiagem dele borrada, rodando pelo rosto. E aí diz assim agora, versículo 5, você vai gostar: agora pois, não vos entristeçais. Que eles começaram a ficar chorando também. Aí começaram a chorar junto com José. Não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Aqui está o segredo. Não, o que você vai ler comigo daqui para diante é o segredo de qualquer pessoa ter sucesso na vida. Ele fala exatamente o seguinte: porque para a conservação da vida, leia para mim agora, Deus me enviou diante da vossa face. Anota essa frase que eu vou te dar agora. Você só vai vencer no teu presente quando você entender o que Deus quis fazer no teu passado. Ele fala para os irmãos: não foram vocês. Tudo que aconteceu foi Deus que me enviou para cá. Isso tudo que aconteceu, vocês estão assustados, tristes, pasmados, vocês estão apavorados, pensando com vocês, né? Agora que eu vou matar vocês, que agora eu vou bater em vocês como vocês me bateram, eu vou voltar para vocês aquilo que vocês me fizeram. Vocês estão enganados. Eu entendi o meu passado. Vocês estão enganados, eu superei o que passou, e eu entendi que tudo que Deus fez, Ele permitiu que eu chegasse aqui para conservar a própria vida de vocês. Então, irmão, eu preciso entender o meu passado. Manassés é superação. Manassés é você conseguir entender o que te aconteceu. É você saber que ainda por pior que tenha sido a tua vida no teu passado, que teve a permissão de Deus para que você crescesse, que teve a permissão de Deus para que você chegasse onde você chegou. Pastor, e se eu não consigo, pastor? E se eu não consigo gerar Manassés dentro de mim? E se eu não consigo gerar dentro de mim, pastor, essa superação? E como o senhor falou, Manassés, quem concorda com o pastor que Manassés é você entender o passado? Né? Pastor, e se eu não consigo superar esse entendimento e eu entender, no caso, o que Deus fez na minha vida? Meu irmão, eu não vou conseguir gerar o crescimento. Eu não vou viver o que José viveu. Eu não vou viver o governo. Eu não vou viver, sabe, a exaltação. Eu não vou viver aquela parte gostosa da vida, que é você estar numa posição de destaque. Posição de destaque é para quem olha para o seu passado, só consegue chorar e dizer obrigado. Ele olhou para a cara dos irmãos e disse: vocês estão pensando que eu estou mal? Eu não estou mal não, pessoal. Tudo que aconteceu, como diz em Romanos 8:28, você já leu Romanos 8:28 não? Algum de vocês já leu? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Número 1, você ama a Deus? Quem ama a Deus e guarda os seus mandamentos, então todas as coisas vão contribuir a teu favor, ainda que seja um processo árduo e doloroso, até um processo de injustiça, um processo de abandono, um processo muitas vezes de ataque de outras pessoas. É um processo que contribui juntamente para o bem, não contribui para o mal, daqueles que amam a Deus e quem acredita aqui que tem um chamado. Eu também creio que tenho chamado. Então o meu chamado para Deus um dia me colocar onde Ele quer me colocar, para Ele fazer o que Ele quer fazer na minha vida, eu preciso passar por tudo isso que eu passei. Agora, diga comigo, não só passar. Põe a mão na cabeça e diz assim, ó, entender. Isso. Não é só passar, é entender o que está te acontecendo. O José, ele começa a chorar alto. Ele disse, rapaziada, vem aqui, foi vocês que me venderam para o Egito. Eles devem ser assim, a gente está lascado agora. Pensa na cabeça dos caras. Eles não devem ter pensado assim, agora a gente está lascado, acabou, agora já era. O José vai matar a gente.
e vai acabar com a nossa raça. Nada. O José foi chegando, e olha só o que o José vai fazer agora. Meu irmão, olha o que eu tenho que fazer com o meu passado de sofrimento. Você vai gostar agora, hein? Posso continuar? E aí o José explica. Você vai ver várias vezes a palavra porquê. O José já usa o porquê no 5, ó. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Por quê? Você vê que ele está entendendo, ele entende. Ele entendeu o que aconteceu. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. De novo, por quê? Olha o versículo. Porque já houve 2 anos de fome, e meio na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Olha, o pastor Mike até errou aqui, ó. Então já tinha se passado 7 anos de fartura, e já tinha passado quantos anos de seca? Então José estava com 38 anos e meio. Não, 38 não, é 37, 38, 39. Ele estava com 39,5 já. Agora todo aquele período que ele passou de 13 anos de sofrimento, ele está sendo abençoado agora. Você vai ter mais tempo de pessoa abençoada do que de sofrimento, irmão. Mas tem que entender. Aí ele começa a explicar. Porque já foram 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. E ele diz assim, ó: pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Você vê que ele fala isso aqui frequentemente? Quem notou que é a segunda vez que ele está falando isso? Deus me enviou. Calma, não foi vocês, foi Deus que me enviou. Deus permitiu que tudo isso me acontecesse. E olha que forte agora aqui, ó. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aleluia. Irmão, tudo que você está passando ainda futuramente vai ser um grande livramento. Você vai ver isso, ainda vai ser um grande livramento. Deus é o Deus do grande livramento. E aí diz assim no 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto aqui, ó, olha aqui, ó. Isso aqui que foi a campanha, ó. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por Faraó, sobre Faraó, e por Senhor toda sua casa, como regente toda a terra do Egito. Esse que foi o versículo chave para mim fazer essa campanha. Esse aqui, ó, esse versículo. Aí quando você vai para Gênesis 50 no versículo 20, deixa marcado aqui. Vai para Gênesis 50, o versículo 20. Olha que gostoso esse versículo, irmão. Diz assim, ó: vós bem que intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida um grande povo. Irmão, as pessoas estão pensando que estão fazendo mal para você. Não estão, é Deus que está por detrás. Ele vai entortar o negócio e vai desentortar como Ele quer. Você viu que o José disse: vocês bem que pensaram, vocês intentaram, vocês queriam fazer uma maldade. Olha, vocês queriam fazer, ó, seus maldosinhos. Vocês estavam com coisinha, porém Deus tornou em bem. Deus está olhando pela gente. Deus tornou em bem para fazer o que você vê hoje, no dia de hoje. Então no dia de hoje que o José estava vivendo, aquele dia que ele estava vivendo de prosperidade, ele era fruto de alguém que tentou fazer mal para ele, mas ele entendeu que era Deus que estava por detrás de tudo aquilo. Você vê um amadurecimento. Pastor, mas eu não entendi o que o senhor falou que eu tenho que fazer. Volta para o Gênesis 45. Vamos ver o que eu tenho que fazer agora com o meu passado. Versículo 13, Gênesis 45, 13. Fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Você vê que o José está exaltando aqui no caso o que está acontecendo com ele. E ele diz assim: apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E atenção, lançou o seu pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou o seu pescoço. E agora versículo 15: e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois os seus irmãos falaram com ele. O que eu tenho que fazer com o meu passado? Abraçar, beijar e chorar. E dizer obrigado. Deus me livre, pastor. Você não vai crescer. Se você não olhar para o teu passado, abraçar, beijar ele e dizer assim: Senhor, obrigado. Porque de todas as lições, todas as coisas ruins que nos acontecem, ou você fica traumatizado, ou você aprende uma lição. Eu prefiro aprender uma lição. Hoje, tudo que me aconteceu, inclusive os joelhos
que eu estourei os meus joelhos quando eu jogava futebol, outras tantas coisas que aconteceram, até mesmo dentro da obra de Deus já comigo, coisas que eu devia dizer assim, ai, olha só o que fizeram. Não, hoje eu abraço, beijo, choro com muita alegria e eu digo, Deus, tudo serviu para o meu amadurecimento. O dia que você conseguir abraçar e beijar o teu passado de sofrimento, o dia que você conseguir abraçar e beijar o teu passado de luta, de trabalho, que você conseguir olhar para aquela pessoa, sabe, que te fez mal, você olhar para ela e ela dizer, meu Deus, vai me arrebentar agora vai me arrebentar. Nada, você vai, abraça e beija, e a pessoa, meu Deus, você está me abraçando e beijando, não estou te entendendo. Rapaz, você foi o trampolim para mim ser abençoado. Se você não faz aquela maldade comigo, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não seria quem eu sou hoje, porque tudo aquilo que você fez contribuiu para que eu fosse quem eu sou hoje. A gente de vez em quando pensa que as coisas ruins, as maldades, as crises, os problemas, as situações, elas fazem o cara ficar pior. Não, fazem o cara ficar melhor. Por exemplo, essa crise toda que deu da pandemia, esse negócio todo aí, me diz aqui, quem teve que se reinventar, levanta a mão. Eu tive que me reinventar, irmão. Eu fiz culto até clandestino. Mas eu tive que ficar melhor. Eu tive que ficar melhor. As crises, as situações, as dificuldades, se você é uma pessoa que amadurece com elas. Agora, se você é aquela pessoa que você olha para trás e culpa o teu presente, eu estou assim hoje por causa daquilo, você não cresceu, você não amadureceu. Você tem que abraçar e beijar o teu passado, chorar com ele e dizer, que alegria, eu devo tudo que está acontecendo. Se até pensar em fazer maldade, mas não, Deus estava por detrás de tudo e hoje eu estou aqui abençoado. Esse, diga comigo, é o primeiro filho. Esse é Manassés, o primeiro. Esse foi o primeiro Manassés, mas nasceu o segundo. Volta lá então em Gênesis, onde nós estamos no 41. Dá um aleluia. Ô glória. Você consegue fazer isso? Ainda não, pastor. Ainda a ferida está aberta. Ainda, pastor, eu sou uma pessoa que eu lembro e fico bravo, nervoso. Se toca no nome daquela pessoa, me sobe como se fosse um elevador de raiva, sobe aqui em cima, e eu até chego e olho para a pessoa e digo, não me fala mais nele, não me fala. Você está assim ainda? Então ainda não está preparado o crescimento de Deus para você. Lembra que o pastor Mike começou falando hoje que os filhos têm que ser na sequência exata? Quem lembra que eu falei? Não tem que ser na sequência exata? O primeiro é o Manassés. Ele tem que estar na sequência exata. Senão você não vai gerar o Efraim. Porque o Efraim, o segundo, é o seguinte. Efraim, diz assim no Gênesis, onde nós estamos aí? 41, 51, né? E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque ele disse, Deus me fez esquecer, eu superei todo o meu trabalho, o sofrimento, e de toda a casa do meu pai. 52, Gênesis 41, 52, diz assim, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Esse crescer é bonito, porque o crescer está um pouco atrás. Você sabe que o pastor Mike pulou alguns versículos, né? Olha o 47, o que é crescer. Deixa eu te mostrar o que é crescer, que você vai entender. O crescer é o 47, do 45 mesmo. O versículo 47 do 45. Logo quando José, ele meteu a mão, pessoal, no governo, que ele governou, quando ele subiu no carro de Faraó, o segundo carro que eu preguei semana passada, quando ele sobe no segundo carro, olha como é que as coisas começam a funcionar com o cara. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Você vê que o negócio começa a produzir. Você vê que os 7 anos começam a ser de fartura, é mão cheia, não é coisa mirrada. Quando Deus coloca a mão, o negócio é sério. E olha o que ele cresceu. Próximo. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos em que houve a terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades. Ele não guardou numa cidade só, ele guardou em várias cidades, como no plural. E diz mais, pondo-a nas cidades o mantimento do campo, que estava ao redor da cidade, de cada cidade. E ele começou a juntar. Eu acho que o pessoal não entendia nada. A pessoa disse, esse cara está... Irmão, se eu tivesse lá naquela época, no mínimo eu ia dizer assim, o que esse cara está juntando tanta coisa aí? Por
que ele está juntando tanto trigo, tanta farinha? Por que ele está juntando tanto? Mas é toda a cidade, todo lugar, o que vai acontecer? E ele diz agora aqui, ó, e ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar. Escuta o que é crescimento: porquanto não havia mais, nem tinha mais como contar. O cara juntou tanta coisa que não tinha mais como contar. Aí eu lembro do Abraão, né? O Abraão também, Deus, ele quer fazer coisa grande, irmão. Irmão, quanto mais você superar o passado, mais vai ser coisas que vão acontecer com você. O tamanho do teu amadurecimento vai ser o tamanho da bênção que vai vir. Vai ter coisas que você não vai conseguir nem contar. E a Bíblia diz que ele parou daí, né? E ele cessou de contar porque já não tinha mais numeração. Isso é Efraim. Efraim é um crescimento. Efraim é quando Deus abre a mão e começa a te abençoar. E de repente está precisando na sua vida, na minha vida, disso, de eu conseguir abraçar e beijar o meu passado. Jesus, ele falou uma coisa em Mateus 9, versículo 16. Se não é o 16, é o 18. Mateus 9, 16. Acharam aí, pessoal? Acho que é o 16 ou 17. Vamos ler. Ó, ninguém. Quando Jesus ele fala ninguém, o negócio é pesado, tá? Ninguém deita ou coloca remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se a rotura ou buraco maior. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ó? Eu até quero dar uma coisa nova para você. Eu até quero colocar coisas novas, eu quero dar uma roupa nova, eu quero te vestir com coisas novas. Você vai viver o novo na sua vida. Eu quero que você viva, sabe, o governo, mas ainda você continua com coisas velhas que você não superou. Como é que Deus vai dar esse crescimento extraordinário? Como é que Deus vai dar esse crescimento que você não vai conseguir nem contar? Alguém um dia vai perguntar para você quanto você tem no banco. Nem sei de tanto dinheiro que tem, não sei nem contar. Sério, irmão, não é brincadeira que eu estou falando, irmão. Mas você é muito ligado ao passado. E se Deus der uma coisa nova e você for tentar colocar em cima de uma coisa velha, quando você for se mexer, o buraco vai ficar maior. Então você tem que deixar essa roupa velha, porque Deus quer dar uma roupa nova para você. Eu até brinco quando eu vou falar sobre esse versículo de botar remendo velho, remendo novo em coisa velha. O exemplo está nas nossas ruas aqui de Campo Grande. E eu acho que do Brasil todo. O pessoal troca todo o asfalto ou coloca remendo. E aí quando chove, como é que fica? O buraco fica maior. Um dia você está passando com o teu carro faz assim com um sulavanco, né? Puc. Aí vem lá, um dia eles colocam aquele remendo de asfalto em cima. Aí você passou e diz: olha que bacana, olha, não tem mais não, nem puc. Aí deu uma chuvinha, aquela chuvinha básica aqui que chove assim, alaga tudo. Aí daquela chuva você vai andando assim, ali é o buraquinho que você vai andar, pum, cai o carro. Não dá. A gente está querendo misturar, pessoal, o nosso passado mal resolvido com um presente de sucesso. Não vai. Presente de sucesso não dá certo com passado mal resolvido. Você tem que abraçar e beijar o teu passado. E aí você vai ter um crescimento extraordinário. Você vai ter um crescimento que as pessoas vão dizer: meu Deus, o que está acontecendo? Foi um cara que passou muita luta na vida, mas ele conseguiu vencer. Diga aleluia. Você já leu Isaías? Olha só sobre essa questão de Deus dar para você o Efraim. Isaías 43. Vamos lá, todo mundo? Isaías capítulo 43. O versículo é o 18. Olha só o que diz a Escritura Sagrada aqui. Está gostando? Pastor, mas esse negócio de eu abraçar meu passado e beijar ele, pastor, de olhar para as pessoas de novo, ai, pastor, é muita luta. Tá, e se eu dissesse que o teu futuro de prosperidade está ligado a isso? Então eu vou tentar. Pastor, não, tentar não, você tem que conseguir. Você vai ter que conseguir vencer isso aí. Pastor, mas foi muita maldade. Pastor, foi muita maldade. O senhor não sabe o sofrimento que eu passei. Todo mundo tem essa história, né? Quer ver? Levanta a mão quem já passou um sofrimento na vida, um trauma, alguma coisa. Todo mundo. De vez em quando você pensa que você é a última bolacha do pacote. Ai, foi só eu. Todo mundo tem luta, irmão. Irmão, todo mundo tem alguma coisa que superar, irmão. Quem já apanhou feio da vida aqui e tomou umas rasteiras bravas? Quem já tomou? Irmão, quem já teve que se reerguer várias vezes? Né? Todo mundo, irmão. Todo mundo aqui já passou, tomou pancada na cabeça.
A escola da vida de vez em quando ela é brava. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Se você não lembrar das coisas passadas e não ficar dando ênfase, considerando, exaltando as coisas antigas, Deus vai fazer uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Dá um aleluia. Toda vez que eu vou pregar esse versículo, sabe de que eu me lembro na hora? De que eu me lembro na hora? Do povo de Israel. O povo de Israel vivia no deserto falando: era melhor a gente não ter saído do Egito. Era melhor a gente ter ficado lá, porque lá tinha pepino, lá tinha alho, lá tinha peixe, lá tinha pão, porque lá tinha isso. O que aconteceu com aquele pessoal? Eles conseguiram entrar no novo de Deus? Eles não conseguiram, Deus não conseguiu colocar o remendo novo, porque eles estavam com veste velha. Deus não conseguiu dar um novo para eles. Por que Deus não conseguiu dar um novo para eles? Porque eles ficavam ligados sempre ao passado. Eles não conseguiram sair do deserto, rodearam. Eles não conseguiram fazer que nem José, sabe, gerar o Manassés. Eles não conseguiram gerar uma superação. Eles não entenderam o que Deus está querendo fazer com eles no deserto. Eles não conseguiram entender. E quando eu não consigo entender, eu não saio dali. Mas Deus, Ele quer colocar um caminho no deserto. Deus, Ele quer colocar rios no ermo. Ele quer fazer que nem você, que nem José. Ele quer que você venha contar as coisas e você já tem que parar a contagem, porque não existe uma numeração para você. Não existe uma numeração. Eu oro a Deus. Um dia eu vou pregar em estádios lotados, que alguém vai perguntar quantas pessoas deu, não dei nem para contar. A gente não tem nem o número exato de quantas pessoas o Senhor pregou, de tantas almas que eu vou ganhar para o reino de Deus. Mas eu tenho que sempre entender tudo que está me acontecendo, todos os processos, todas as coisas que estão me acontecendo. Eu preciso entender. E um dia não vai mais ter numeração para aquilo que Deus vai me dar. E você também. E um dia, quando você vê isso acontecendo na minha vida, você vai lembrar do que eu disse hoje. Porque as pessoas pensam que é bem assim: isso aí, a vida dele foi sempre uma maravilha, a vida dele sempre foi uma coisa tranquila, sempre foi uma coisa de boa. Não, irmão, foi luta para vencer aquilo. Mas eu prometo para você, querido, segundo a palavra de Deus, Eclesiastes 7:8, eu prometo para você, querido, olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Diz assim: melhor vai ser o fim das coisas do que o princípio delas. E diz mais: melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Continua lendo 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te. Calma, porque a ira abriga no seio dos idiotas. E o que diz o versículo 10? Nunca digas: os dias passados foram melhores do que estes, porque nunca isso com sabedoria se diria. Não seja idiota. Não fale que o teu passado foi melhor que os dias de hoje. Nunca fale isso. Não fique bravo com o teu passado. Abrace e beije o teu passado. Porque se você ama a Deus de verdade, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por o seu decreto. Deus decretou te abençoar, Deus decretou me abençoar, e eu tenho que passar por tudo isso. Abrace e beije o teu passado. Não fique irado, porque a ira, ela abriga no seio, no coração do idiota. Aquela pessoa que fica brava com o seu presente, falando mal do seu futuro, ela fica irada. Nada disso. Faça que nem José, chore alto de alegria, e olhe para a cara daquelas pessoas que tentaram te fazer mal, e diga para elas: vocês tentaram me fazer mal, mas Deus sempre esteve comigo, e Ele desentortou todo esse negócio. Deus usou em Naum capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte. Naum capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Quem está entendendo aí o segredo? Pastor, só me perdoa, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Você precisa se esforçar. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e o culpado não tem por inocente. E é aqui que eu queria falar. Vamos ler todo mundo comigo quem é o Deus que nós servimos. Quem é Deus? O Senhor, Ele tem o seu caminho no meio da tempestade. Deus, Ele faz o caminho dele no meio da tempestade. O caminho de José foi
todo ele feito no meio de uma tempestade, que de vez em quando na hora ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo direito, mas ele dizia: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Eu não estou entendendo o que está me acontecendo, mas Deus está à frente, Deus está no controle. E lá na frente ele chora de gritar, porque ele sabia que Deus estava no controle. Não foi só o José que lembrou do que aconteceu, mas sem vontade de matar ninguém, sem vontade de atacar. Até porque se o José tivesse vontade de atacar, de matar, de repente você é alguém que está aqui hoje e você diz assim dentro de você, bravo, né? Um dia essa pessoa me paga, um dia eu vou fazer tudo o que essa pessoa fez comigo. Você sabe que eu estava assistindo esses tempos atrás um filme de vingança. Quem já assistiu o filme de vingança? Né? Que tipo, alguém matou alguém, daí o cara vai lá e mata o cara, né? Você já viu o filme de vingança, né? Você já notou sempre que acontece com um cara que se vinga, no final do filme ele também morre? Você já notou isso? Todos os filmes. Quem já notou isso? O cara vai lá, se vinga, mas o cara está sem um braço, sem uma perna, sem uma cabeça. O cara que se vinga é incrível. Você já assistiu qualquer filme? Você vê que até os mundanos, de vez em quando eles vão fazer o filme, parece que eles mostram isso. Tipo, você pode até conseguir se vingar, você até consegue se vingar, mas você perde um olho, alguém morre, alguma desgraça acontece. E tem geralmente a pessoa lá no final, ela mata o cara, matou o cara, e vem alguém atrás dela assim, corta o pescoço. Eu também morri. Não, irmão, o negócio não é se vingar, o negócio é se envolver com o Todo-Poderoso. Ele vai abençoar você. Deus tem coisa grande pra gente, irmãos. Deus vai ter coisa que você não vai conseguir contar, de tão grande que Deus vai te dar. Levanta a mão para o céu e diga assim: eu sou Efraim, Deus me fez crescer. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Diga: Deus me fez crescer. Amém. E aquela pessoa que te fez a maldade, ela vai olhar e ela vai ter que fazer isso aqui, ó. Olha a minha garganta, ó. Que? Vai ter que engolir o que vai acontecer na nossa vida. E agora, quem quer saber o que o pastor Mike vai pregar semana que vem, hein? Vamos só ler o versículo? Vamos ler? Olha só o que diz, rapidinho, pessoal. Gênesis, você vai gostar. Se prepare para o último domingo do ano, o que vai ter para nós aqui, ó. O senhor já começou a meditar? Já? Gênesis 40, eu acho que é o 42, né? Olha o primeiro versículo 42, pessoal. Gênesis 42, versículo 1. Olha só, olha o que eu vou pregar. O Kelvin vai gostar também, porque o Kelvin gosta de revelação, ó. Então, vendo Jacó que havia mantimento no Egito, e eles estavam passando fome, e disse Jacó aos seus filhos: atenção que eu vou pregar semana que vem. Por que estáis olhando uns para os outros? E olha o que ele diz agora. E disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai. Eu vou pregar de você não ficar esperando nos outros, você parar de ficar olhando para os outros para te ajudarem. Por que você está olhando um para a cara do outro? E aí, o que nós vamos fazer? E aí, irmão, se você ficar olhando um para a cara do outro, olha o que ele disse aqui, ó: descei até o Egito e comprai-o, para que vivamos e não morramos. Se você ficar olhando para os outros, você vai morrer. Se você ficar olhando um para a cara do outro, você não tem que olhar, você tem que fazer. Semana que vem, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Dá uma glória a Deus aí. Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Porque estáis olhando um para a cara dos outros? De vez em quando você está esperando muito no familiar teu. Você está esperando muito naquele chefe. Você está esperando muito naquele homem. Vixe. Você já viu, irmão? Algum dia você já olhou para o teu prato assim, ó, e acabou a tua fome? Não, o que você tem que fazer? Você não tem que olhar, você tem que meter o garfo e... Por que você está olhando um para a cara do outro? O Jacó disse: vai lá agora e comprai. E se a gente não comprar, Jacó? E se a gente não comprar? Se a gente não comprar, a gente vai morrer. Descer até Egito e comprar. Mas daí eu vou pregar sobre atitude. Dá um amém. Efraim? Efraim ou não, pessoal? Efraim, mas antes tem que ter... Deus, ele quer colocar um remendo novo. Cuidado com a veste velha. Cuidado que o buraco pode ficar maior. Não esqueça que essa ira que você tem no teu passado abriga no coração do idiota, do tolo, ou como a gente conhece por aí, o boca aberta.
A Bíblia fala, os dias passados foram melhores do que estes, olha o que eu estou vivendo, e não podia ter me feito. Não, o melhor está para vir na nossa vida ainda, pessoal. O melhor está para chegar na nossa vida. Ai, pastor, mas como é que eu vou? Eu já vi, irmão, gente hoje que é, sabe, grande na vida, e você pergunta para a pessoa assim, ó, me explica qual que é o segredo de tu estar aí hoje. E a pessoa diz assim, o meu passado. Ai, o teu passado foi de sucesso, foi de bênção. Não. Meu passado foi terrível. E eu tive que lutar para superar, para crescer aquilo ali. Quer ver? Muita gente que cresce na vida, quando perde pai e mãe muito cedo. E a pessoa teve que trabalhar, e seu pai, a mãe, e a pessoa mete a cara, ela cresce. Ou seja, aquela situação difícil transformou aquela pessoa. Quem já viu, por exemplo, uma pessoa que não tem a perna ou o braço, você viu o que as pessoas fazem, irmão? Você já viu as artes que as pessoas fazem? Irmão, esses dias eu vi um cara fazendo uns caminhãozinhos assim, ó. Quem já viu aquele cara que não tem braço nem perna fazendo uns caminhãozinhos com a boca? Ele dando com um martelo assim, ó. Irmão, você não consegue fazer aquilo, porque você não tem o passado que esse cara teve. Coisas que nos aconteceram, se nós soubermos canalizar para o nosso futuro aquilo ali, se nós soubermos usar aquele sofrimento, se nós soubermos usar tudo que nos aconteceu e superarmos, você pode ter certeza que você vai ter um futuro de sucesso. Se eu não tivesse estourado os meus joelhos, tanto o direito quanto o esquerdo, eu não sei se eu estaria pregando o evangelho, porque eu estaria jogando futebol profissional, ou de repente até morto numa valeta bêbado por aí. Porque o que me levou para a igreja foi o meu joelho. Eu lembro até hoje. Se o Jonas não tivesse caído na barriga do peixe, ele teria ido para Nínive? Não teria ido para Nínive. O Jonas só foi para Nínive e ganhou toda aquela cidade para Deus, e aquela cidade não foi destruída exatamente porque ele sofreu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Tem coisas, irmãos, se nós canalizarmos, nós seremos abençoados. Acho que você entendeu o que eu preguei hoje, né? Levanta a mão em Manassés e diga aí, Efraim, Manassés e Efraim, Manassés e Efraim. Isso, vai orando agora. Supera o teu passado, irmão. Supera o teu passado, minha irmã. Supera aquilo que já foi, supera. Eu tenho que fazer que nem José. Eu tenho que olhar para as pessoas, abraçar e beijar e dizer, calma, calma, não fica assustado não. Você está pensando que eu vou te fazer uma maldade que nem você fez comigo? Claro que não. Não, eu superei. Até agradeço vocês. Obrigado, hein, por ter rasgado a minha roupa. Obrigado por ter me jogado naquele buraco, hein. Olha, eu agradeço vocês. Obrigado por ter me vendido como escravo pro Egito. Obrigado. Obrigado por ter me jogado na prisão. Porque Deus, ele foi fazendo as coisas através disso. Deus tem um caminho dele no meio da tormenta, da tempestade. Deus tem um caminho dele no meio das tormentas. Deus tem o caminho dele no meio das piores dificuldades que existem sobre a face da terra. As piores crises, elas levantam os melhores homens sobre a face da terra. As crises, elas transformam pessoas simples em pessoas extraordinárias. Os traumas, as dificuldades, claro, a pessoa que sabe passar por aquilo ali, a pessoa que consegue passar por tudo isso. Tem pessoa que fica marcada e nunca mais esquece, fica brava, fica irada, fica chateada, e ela pensa até que a sua vida acabou. A pessoa até pensa que dali para frente não vai acontecer mais nada. Pois eu declaro que muitas coisas ainda vão acontecer na sua vida. Depois desse episódio triste, depois desse episódio difícil, depois desse episódio complicado na sua vida, é dali que você vai começar a viver. É dali que você vai começar a viver, e vai viver muito bem. Oh, aleluia. Precisamos superar, precisamos amadurecer o nosso passado. Raya laia xera mandalaia recaraia la requeterequeci ramandala basore canta rabaraia caralai xiricanta laba cederebequece. Aleluia. Deus está nesse lugar falando contigo hoje. Hoje não foi o pastor Michael que falou, foi Deus. O pastor Michael só pregou, foi Deus que falou no seu coração. Está chegando coisa grande para você, você não vai nem conseguir contar.
você não vai conseguir contar de tanta numeração que vai ter, de tanta coisa boa que vai te acontecer. Se prepare que essa mensagem é profética. Está chegando o Efraim. Para quem já deixou nascer o Manassés, se o Manassés já nasceu, meu irmão, então se prepare que o Efraim está à porta. O Efraim está à porta. O Efraim está chegando em nome de Jesus. Levante as mãos para o céu e declare: eu sou Efraim, porque eu já fui Manassés. Quem já foi superação agora vai ser crescimento. Quem já foi superação agora vai ser crescimento. Vai ser crescimento extraordinário. As pessoas até assustadas ficarão. As pessoas até assustadas, as pessoas ficarão. Até assustadas as pessoas ficarão, pasmadas. Os irmãos de José não conseguiram nem falar com ele. Os irmãos de José não conseguiram nem responder o José. Eles estavam trancados, pasmados. E o José abraçou e chorou e disse: obrigado. Obrigado pela cova. Obrigado. Obrigado. No dia eu não entendi nada, mas obrigado. Obrigado por ter rasgado a minha roupa. Obrigado. Obrigado por ter me vendido como escravo. Obrigado, 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 obrigado. Hoje eu posso dizer: Deus, obrigado que o Senhor permitiu que o diabo tocasse nos meus joelhos. Hoje eu te agradeço, Deus, porque senão eu não estaria aqui hoje pregando o Evangelho. Eu te agradeço, Deus, que foi através de uma tormenta, de uma tempestade, que o Senhor colocou o seu caminho. O Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta, da tempestade, e é ali que o Senhor nos leva. Diga de novo comigo: já fui Manassés, agora sou Efraim. Eu fui superação e agora eu sou crescimento. Aleluia. Meu irmão, se prepare. Aleluia. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra. És o rei desse povo. És o rei desse povo. És o Senhor da nação. És o Senhor da nação. Tu és. Tu és a luz desse mundo. Tu és a luz desse mundo. Esperança para os perdidos. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Vai erguendo a sua voz. Ninguém é como de novo. Nosso. Bem alto, diga. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Creia, grandes coisas estão por vir. Oh, Jesus. Grandes coisas vão acontecer aqui. Levante as mãos. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eita glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, se prepare. Grandes coisas estão. Eu profetizo na sua vida. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Para finalizar, grandes coisas, cante. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Racalabachuri labas. Eu já vejo você contando testemunho aqui nesse altar. Eu já enxergo você contando testemunho de coisas sobrenaturais que aconteceram. Porque Deus sempre esteve no controle. Deus sempre esteve à frente. Deus sempre esteve por detrás de tudo que está me acontecendo. O meu sucesso e o teu sucesso sempre foi Deus. Diga: nunca foi sorte. Mais alto: nunca foi sorte.
Sempre foi Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode ao Senhor. Diga de novo comigo: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.